tão necessária para todas as indústrias, eu ouso até dizer, para todos nós. Agora aqui no estúdio a gente vai falar sobre um tema também muito importante para todos nós que anualmente vamos lá e colocamos ali os nossos dados na Receita Federal. Atualizamos, na verdade, porque hoje, então começou aí o envio das declarações do Imposto de Renda 2025. E para esclarecer todas as dúvidas para a gente, eu converso agora aqui no estúdio com a advogada tributarista Andressa Targino. Seja muito bem-vinda, bom dia. Já está com o celular na mão, porque eu sei que vem muito conteúdo por aí, não é, Andressa? Bom dia, Mara, é verdade. Eu vou usar uma colinha hoje para não deixar nada de fora, porque o assunto é importante, a gente não pode correr o risco de esquecer alguma coisa. Verdade, esse assunto que é importante, que sempre é permeado por muitas dúvidas. Mas vamos lá, para a gente começar, Quem que é obrigado agora em 2025 a enviar a declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2024? Vamos lá. Primeiro, super importante entender que a obrigatoriedade de enviar a declaração não necessariamente indica necessidade de pagamento do imposto. São coisas diferentes. É o que a gente chama de uma obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar o imposto, que vai acontecer em alguns casos, mas às vezes o que a Receita Federal impõe é que você declare os seus rendimentos que podem ser não tributáveis, por exemplo. Então vamos lá, com a minha cola aqui. Pessoas físicas residentes no Brasil e que tiveram, no ano de 2024, rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. E houve uma alteração do ano passado para cá. Ano passado era 30.600 e alguma coisa, houve esse aumento. Então, a gente teve o aumento desse piso, do imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, em valor superior a R$200 mil. Então, por exemplo, doações, heranças, dividendos, em alguns casos não tributáveis, precisam entrar aqui, eles somados, tá? Quem tinha, em 31 de dezembro de 2024, bens e direitos como imóveis, veículos, investimentos, que somados superam R$800 mil. Então, se você tem aí uma casa, um apartamento, um carro e alguns investimentos, se isso supera os 800 mil, obrigatoriedade de declaração. Quem no ano passado, falando de atividade rural, teve receita bruta superior a R$ 169 mil, 169.440, eita, R$ 169.440, perdão, é muito número. Mas isso na atividade rural, Tamara. Então, um produtor rural que teve receita bruta superior a esse valor é obrigado também a declarar. Quem teve ganho de capital em alienação de bens ou direitos, que é isso? Se eu tinha um apartamento, por exemplo, eu comprei por 100 mil e vendi por 200. Então, eu tive lucro nessa operação. Então, esse ganho de capital, ele é tributado, tá? Exceto ressalvadas algumas exceções, mas ele é tributado e ele precisa ser não só pago, como também declarado. Quem realizou operações de venda em bolsa de valores, cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou obteve qualquer valor de lucro decorrente dessa operação com renda variável, tá? Então, foi 10 centavos de lucro, obrigatoriedade de declaração, tá bom? Quem vendeu, no ano passado, imóvel residencial e usou o recurso para comprar um outro imóvel residencial, dentro do prazo de 180 dias, que é a exceção do ganho de capital. Então, se você tem um imóvel, que é a sua moradia, você vende esse imóvel, tem lucro nessa operação, vendeu mais caro do que comprou. No entanto, dentro de 180 dias, você comprou um outro imóvel para a mesma finalidade, você precisa declarar, mas você não vai pagar o ganho de capital, certo? Quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e lucros e dividendos. Então, se você tem algum tipo de investimento em dólar ou em euro ou em alguma empresa sediada no exterior, você precisa fazer essa declaração. Pessoas que passaram a residir no Brasil no ano de 2024 e assim permaneceram até 31 de dezembro, precisam também declarar. E a gente tem outros casos, por exemplo, de investimentos no exterior, criptoativos, então são coisas mais específicas. Mas, de modo geral, a gente fala aqui dessa questão do ganho de capital, que é super importante, isso gera muita malha fiscal, malha fina, e a questão dos rendimentos,
não só do declarante, mas como dos dependentes, que é outro caso bastante emblemático de malha fiscal, de malha fina. Certo. Hoje começaram, então, esses envios das declarações. Porém, a Receita não liberou a declaração pré-preenchida. Eu queria que a gente pudesse explicar para quem está nos acompanhando qual que é a diferença dessa declaração que foi liberada para hoje, para a declaração pré-preenchida. Enfim, vamos lá, vamos explicar. Foi a polêmica. Quem acompanhou a live da Receita Federal do lançamento ficou também um pouco desesperado sem entender. O que acontece? A Receita Federal, ela tem alguns anos que ela libera uma declaração pré-preenchida. O que é isso? É uma declaração já abastecida das informações que vêm de outras fontes que não seja do próprio declarante. Então, por exemplo, se você teve uma despesa médica e você vai usar essa despesa com saúde para deduzir no seu imposto de renda. Quando você apresentar quando você utilizar essa declaração pré-preenchida, muito provavelmente essa despesa ela já vai estar lá, porque o médico ele é obrigado a informar a Receita Federal que ele recebeu isso de você, se ele estiver atuando como pessoa física. Então, existe todo um banco de dados, vários bancos de dados, na verdade, operações imobiliárias, informações bancárias, informações de despesas com saúde, etc., que estão em outros bancos de dados que guarnecem a Receita Federal. Então, a declaração pré-preenchida, ela não só leva em consideração as informações do próprio declarante dos anos anteriores, mas ela leva em consideração esses outros bancos de dados. A Receita Federal, esse ano, ela liberou, né, o programa na semana passada para download. Hoje começa oficialmente o prazo para entrega dessas declarações, que vai até 30 de maio. No entanto, a declaração pré-preenchida só vai estar disponível a partir de 1º de abril. Isso é uma grande preocupação, Mara, porque historicamente a gente percebeu, a própria Receita Federal apresenta esses números, que a declaração pré-preenchida evita erros, esquecimentos e inconsistências com números e evita a malha fiscal. Então, evita que as pessoas caiam em malha fina. Que é tudo que as pessoas querem, né? Exatamente. Não cair na malha fina. Não cair na malha fina. Então, se entendeu como um retrocesso por parte de uma entidade fiscal tão pautada pela modernidade, pela tecnologia, então a gente teve esse retrocesso. Então, é muito importante que quem quiser adiantar a sua declaração de imposto de renda já para hoje, ou essa semana, ou qualquer dia antes do dia 1º de abril, que preste muita atenção nessas informações. Confira 10 vezes, se possível for, para ver se você não está deixando nada de fora. E é importante a gente falar, mas por que é tão ruim que essa declaração pré-preenchida tenha ficado para uma data posterior ao início? Porque, Mara, quem recebe restituição de imposto de renda, existe um cronograma. Então, sim, quanto antes você apresentar a sua declaração, antes mais você vai ser restituído. Né? Então, para você ter uma ideia, o cronograma de restituição, a primeira restituição é 30 de maio, que é justamente o último dia da declaração. Então, é preciso ter muita cautela com essa inconsistência que a gente teve de datas, de cronograma para a declaração. Pois é, às vezes ali na pressa, você esquece de enviar alguma coisa, depois a Receita vai bater com esses outros dados que serão fornecidos, e aí acaba que cai na malha fina e na sua pressa, às vezes, para ter a restituição, acaba que você vai ficar bem lá para trás, né? Você estava falando sobre ter muito cuidado para não esquecer de colocar nada, ou até mesmo revisar 10 vezes o que você está colocando ali naquela declaração. O que não pode ficar de fora de uma declaração de imposto de renda? Nenhum tipo de rendimento tributável. Então, se você, por exemplo, você tem um vínculo empregatício, seletista com alguma empresa, mas eventualmente você faz trabalhos por fora, um freelancer ou um trabalho pontual específico, ter certeza que esse valor que é pontual, ele não é aquele mensal recorrente, sim, mas que ele vai ser incluído, porque o rendimento ele é a soma do rendimento do ano inteiro. Despesas com dependentes. Em caso de dependentes, Mara, é super importante a gente lembrar que não só as despesas com os dependentes precisam estar na declaração, mas também as receitas. Porque é comum que o dependente, por exemplo, tenha alguma renda. Sim. Um caso muito emblemático é aquele idoso
que é dependente, né, de um filho ali, por questão realmente de dependência financeira, mas ele tem uma aposentadoriazinha. Então, esse valor da aposentadoria desse idoso precisa estar. Se de repente um filho menor, ainda dependente, já ofere algum tipo de rendimento ali, tributável ou não, tá? Tributável ou não, precisa constar nessa declaração de imposto de renda também. E aí as despesas com saúde, com educação, todas essas despesas dedutíveis, não pode esquecer, lembrando que a importância, que eu sempre bato nessa tecla, da documentação fiscal que respalda essas despesas. Só posso enviar pelo programa que eu baixo no meu computador ou não? A gente tem 3 opções, Mara, para declarar por conta própria, né, o imposto de renda, porque se for uma declaração mais complexa, eu até sugiro que procure uma ajuda profissional para não deixar nada de fora. Mas é possível fazer sozinho e a gente tem 3 opções. A primeira opção é realmente fazer o download desse programa gerador de imposto de renda, da declaração de ajuste anual no seu computador. Existe a opção de fazer online, então é um site mesmo, o site da Receita Federal, você vai fazer o seu acesso pelo Gov, que precisa ser nível prata ou ouro, tem esse detalhe importante, ou você pode baixar na sua loja de aplicativos do seu celular o aplicativo e fazer através do aplicativo também. Lembrando que o aplicativo e o online só vão estar liberadas para pré-preenchida 1º de abril. Não enviei, ou até mesmo deliberadamente não quero enviar, perdi o prazo, não quero. E aí, o que pode acontecer comigo, hein, Andressa? A gente tem multas, né, pela não apresentação dessa declaração, que é obrigatória em todos esses casos que a gente falou aqui, que vai de R$ 165, na melhor das hipóteses, melhor, viu? Até 20% do valor do imposto devido, caso você apresentasse. Então, pode ficar bem salgado, é importante que todo mundo faça a sua parte, né? Porque se todo mundo declara, se todo mundo consegue pagar os seus tributos de maneira correta, todo mundo termina pagando menos, porque quando um não paga, essa conta chega para alguém. Para todos, né? Voltando a falar sobre ela, a temida malha fina. Andressa, você como advogada tributarista, de que forma é que eu posso não cair na malha fina? Mara, é super importante que a gente organize toda essa documentação de maneira antecipada. Hoje a gente não tem mais pastas de papel, né, como alguns anos atrás, mas as pastas digitais aí, elas precisam existir para que a gente não fique desesperado naquela reta final do prazo, né, da declaração, procurando o documento, entrando em contato com aquela clínica que você fez um procedimento ou com aquela escola do seu filho que não pegou a declaração, né, de tudo que foi gasto no ano de 2024 ali naquela entidade educacional. Então, organiza isso com antecedência, para não ficar no desespero. E confere sempre, lembrando de não esquecer nenhum rendimento que seja tributável e lembrando de buscar ajuda profissional sempre que ficar em dúvida. Ah, mas eu não recebo rendimento tributável. Será que eu preciso declarar mesmo assim? Porque eu tive uns dividendos da empresa que eu sou sócia. Enfim, se teve dúvida, busca ajuda profissional. Não brinca com declaração de imposto de renda, porque assim, existem as pessoas que são obrigadas, mas ninguém é proibido, tá, de fazer. E é importante a gente falar isso também. Quem não é obrigado pode fazer a sua declaração e isso pode ser vantajoso de alguma forma. Por exemplo, você está buscando algum crédito no banco, você está buscando algum tipo de financiamento e você precisa de um respaldo oficial dos seus rendimentos, mesmo que não tributáveis ou dentro ou fora dessa obrigatoriedade, é importante que você faça a sua parte. Então, não esquecer de nenhum rendimento que precisa estar ali, não esquecer de nenhuma despesa que também precisa estar ali, porque a despesa também pode dar inconsistência e terminar caindo na malha fiscal que ninguém quer. Verdade. Cronograma de restituições começa dia 30 de maio? 30 de maio e vai até 30 de setembro. Último dia útil de setembro, perdão, não sei se é 30 ou 31. Acho que é 30. É 30 de setembro. Então, mês a mês, aí no último dia do mês, vão sendo liberados os lotes. E aí tem aqueles lotes residuais para quem, por exemplo, caiu em malha e precisou daquele prazo para fazer algum tipo de
esclarecimento para a Receita Federal. Mas o cronograma normal começa 30 de maio, termina 30 de setembro. Muito bem. E quanto antes você enviar, então, você vai logo também receber a sua restituição, porém é importante ficar aí atento a todos os cuidados para você não cair na malha fina. Andressa, muito obrigada. Uma aula. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Parabéns, viu? Muito obrigada, sempre à disposição. Bom demais tê-la aqui. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Gazeta News edição da manhã está de volta com muito mais notícias para você que nos acompanha. Nas primeiras horas da manhã.